Olá, eu sou Eduardo Vidotti, fisioterapeuta da equipe Reabilitar, e hoje nós vamos estar falando no nosso vídeo sobre a síndrome da dor fêmuro-patelar. É uma dor importante que acomete o joelho e nós temos algumas coisas para poder falar hoje com a relação a essa síndrome. Exatamente quais são as patologias que estão incluídas nessa síndrome da dor fêmuro-patelar, e também gostaria de acabar esse vídeo dando alguns exercícios que são importantes para você poder fazer em casa e realmente perceber uma melhora nessa dor do seu joelho. Essa síndrome da dor fêmuro-patelar, ela é muito comum hoje em dia no nosso consultório. Estamos recebendo muitos pacientes, principalmente jovens e pessoas sedentárias. E a gente vai falar um pouquinho dela agora, dando um pouco mais de detalhes. Dentro dessa síndrome fêmuro-patelar existem algumas patologias que também são conhecidas, às vezes diferenciadamente, mas que fazem parte desse conjunto de patologias que estão relacionadas com a nossa articulação fêmuro-patelar. São elas: tendinite ou tendinose patelar, infra ou suprapatelar. Então, dores nessa região do tendão acima da patela, que é o tendão suprapatelar, ou dores nessa região abaixo da patela no tendão. Então, tendinite, que podem ser supra ou infrapatelar, e num processo mais crônico, após 15 dias, nós temos as tendinoses, tá certo? Muda o processo bioquímico e nós passamos a chamar de tendinose. Temos também a questão da síndrome do alinhamento inadequado da patela, essa lateralização ou medialização que a patela pode sofrer. É uma síndrome de alinhamento que também tem a ver com as afecções femopatelares. E a síndrome da compressão patelar, condromalácia patelar e Jumper's knee, que são: a condromalácia patelar é esse desgaste dessa cartilagem que tem a relação com o fêmur. As duas cartilagens se relacionam e, por processo de compressão, acabam tendo lesões. O Jumper's knee é uma dor na borda inferior da patela, muito comum em pessoas que saltam, atletas saltadores. Por isso da palavra em inglês Jumper's knee. Knee, joelho, jumper, saltador. Plica sinovial nós temos na região que fica logo acima da patela, a região suprapatelar, que é um processo inflamatório desse processo dessa membrana sinovial, que muitas vezes também pode estar relacionado com alguma compressão ou trauma direto dessa nossa membrana, nosso tecido de proteção que engloba a nossa articulação. Então são essas afecções que nós acabamos aqui falando um pouquinho de cada uma delas, que fazem parte dessas afecções femopatelares, dessas nossas sinais, desses nossos diagnósticos que estão englobados dentro dessa questão que nós vamos ver hoje, que está de uma forma maior relacionado com o síndrome da dor femopatelar. Quais são os sintomas da síndrome da dor femopatelar? Nós temos dor na região anterior do joelho, muito comum ao subir e descer escadas, né? Aquela dor clássica que a pessoa chega a colocar a mão no joelho. Dor ao agachar e saltar, principalmente para quem pratica esporte, são os primeiros movimentos de agachamento ou de salto, ela sente dores nessa região também da frente do joelho, ou acima da patela ou abaixo, quando é o processo mais de tendinite, quando é um desgaste, né, que é a condromalácia, a pessoa já pega mais na patela mesmo. Dor após longo período sentado, sinal do cinema. É exatamente como está essa figura. A pessoa está sentada após algumas horas na sua casa, vendo uma televisão, e a hora que ela vai sentar, a hora que ela vai levantar, ela percebe aquela rigidez e aquela sensação até mesmo de dor, que não consegue estender o joelho. Então isso é também chamado de sinal do cinema. Estalos ao andar e correr, isso tem relação com a condromalácia patelar, muito comum essa crepitação. E essa sensação de areia dentro da articulação vem fechar esses sintomas da síndrome da dor femopatelar, que pode ter relação com aquelas primeiras patologias que nós enumeramos no segundo slide. Aqui nós temos características da síndrome da dor femopatelar em relação à sua população, a etiologia também da nossa palavra. Veja só, acomete 25% da população, principalmente sedentários e do sexo feminino, é a mais comum. Então a questão da incidência, que é a melhor palavra que eu estava buscando, é exatamente isso. Então 25% da população
pode apresentar essa dor, principalmente relacionado à questão do sedentarismo e mais comum no sexo feminino. E também nós temos aí, ao contrário do sedentarismo, atletas de alta performance, principalmente esportes que possuem o salto dentro da sua modalidade, da sua especificidade, também apresentam isso aí, principalmente as mais jovens. E nós temos agora que falar um pouquinho de como nós vamos encaminhar essa questão do nosso tratamento e aquilo que eu quero passar para vocês, uma ajuda de algumas dicas para vocês poderem estar fazendo em casa, para quem tem essa dor que está relacionado com a síndrome da dor fêmur-patelar. A questão da ciência, ela é muito cíclica. O que nós vamos mostrar para vocês hoje, nós podemos pensar que há 15, talvez há um pouco mais, 20 anos, não se imaginava isso, tinha-se uma ideia totalmente diferente do que nós vamos apresentar hoje para vocês. Porque nós pensávamos muito na questão da patela. A patela nós achávamos que ela saía do côndilo femoral, ela que era o problema dessa situação de desgaste ou de dor da frente do joelho, da síndrome da dor fêmur-patelar. E com os estudos que nós fazíamos, achávamos que essa variação do ângulo Q era uma situação que determinava a dor. E hoje em dia nós percebemos que, na verdade, a patela não sai do lugar. Quem roda é o fêmur, ou a tíbia, né? Aqui no caso a tíbia e aqui em cima o fêmur. Quem faz as rotações são o fêmur e a tíbia, ou só o fêmur, que é o mais comum. E aí nós temos que pensar em o que? Mudou-se a estratégia de tratamento, porque nós paramos de ficar olhando só para a patela e começamos a dar um foco principal, que é no fêmur. E essas são as nossas diferenças hoje do que há 15 anos, que vieram através dos estudos e dessa evolução de questão de protocolo. Tudo começa com o Christopher Powers, em 2003, ele começa a fazer uma perspectiva teórica da influência dos músculos do quadril, né? Seria, hoje a gente chama de complexo posterolateral, que poderia estar influenciando nessas dores do joelho. E ele conseguiu perceber nesse estudo, através de uma ressonância magnética dinâmica, aonde ele fez uma imagem de um joelho, né, estabilizado em extensão, que você pode ver aqui fêmur e patela, e quando ele fez a flexão, ele fez um movimento desse joelho, ele percebeu que a patela permanecia no mesmo lugar e quem rodava internamente era o fêmur. E aí começa a se fazer toda uma perspectiva teórica dessa influência e dessa mudança de objetivo e de exercícios para o tratamento fisioterápico dessa síndrome da dor fêmur-patelar. Percebe que aqui ele começa já a divulgar e começa a pensar no processo de um valgismo do joelho, né? O joelho valgo, e que isso tem tudo a ver com o nosso processo de tratamento. Então, quando a pessoa faz uma flexão e esse joelho vem para dentro, que nós chamamos de joelho valgo, né? E aí nós temos uma rotação interna desse nosso fêmur. Hoje em dia a busca do nosso tratamento, corrigir essa rotação interna para que a gente possa aliviar a dor na frente do joelho. E aí começa-se a pensar nisso com esse estudo do Powers de 2003 e começa a definir que a patela está fixa, quem roda é o fêmur, e aí começam-se a aparecer os estudos do valgo dinâmico, tá certo? Que nada mais é do que essa nossa posição, onde o joelho vem para dentro, roda-se o fêmur para dentro, e aí nós temos toda uma desestabilização em joelho e até mesmo no pé. Nós temos uma pronação do pé, ou até uma rotação muitas vezes de tíbia também, e aí nós temos todo esse processo a ser corrigido e que gera muita dor no joelho por causa do processo do quadril, onde nós vamos precisar nos focar, vamos precisar realmente intervir. Quem são, então, nessa nova abordagem, os músculos principais desse complexo posterolateral? Né? Nós temos uma visão tridimensional, mas aí nós podemos tentar trabalhar glúteo médio, principalmente as fibras posteriores, o glúteo máximo. Então nós temos aqui glúteo máximo, aí se você tem outro corte, estirando a primeira camada, você tem glúteo médio, glúteo mínimo, e nós vamos poder ver nesse próximo slide os outros componentes desse complexo: piriforme, gêmeo inferior, gêmeo superior, e alguns desses nossos músculos até pela região também mais profunda anteriormente, que seria o ilho-psoas, que também faz uma importância muitas vezes no processo
excêntrico, o ilipsoas também ajuda nesse processo de correção dessa rotação interna. Dentro dessa estratégia de tratamento do complexo posterolateral, que nós teremos essa interferência no quadril, nós temos uma série grande desenvolvida pelo professor Thiago Fukuda. E aí dentro dessa série, ela tem pelo menos aí 18, 20 exercícios que tem as suas variantes, então seria um N bem grande de exercícios. Eu vou começar a falar para vocês e demonstrar para vocês os 3 iniciais que estão dentro da questão da cadeia cinética aberta, que é um exercício mais fácil para a aprendizagem e que geralmente a gente usa nesse início do tratamento e depois faz a evolução. Que são eles: a ostra, em que nós podemos evoluir inclusive essa ostra para alguns exercícios que a gente tem como estágio 1 e estágio 2 dentro da ostra. A extensão lateral, que seria esse exercício que nós vamos demonstrar os 3 para vocês. E nós temos também o número 3, o SLR, que é essa figura onde a paciente faz o exercício em abdução com uma leve extensão, e esse é um detalhe muito importante, porque se você não fizer com extensão e aí esse tornozelo deve estar um pouco atrás do quadril, para que você possa pegar as fibras do glúteo médio, mas as fibras posteriores, e não deixar que as anteriores entrem em ação, porque nós temos aí uma rotação medial e é o que nós não queremos. Nós queremos trabalhar a rotação lateral e aí ativar as fibras do glúteo médio. Mas importante para você que está querendo apenas fazer o exercício, importante que você entenda, e eu vou demonstrar isso na parte prática, que a região do pé em extensão deve estar um pouco atrás do quadril. Eu com certeza, a hora que eu estiver fazendo esse exercício na prática, você vai me entender melhor. Então, para começar a nossa parte prática, vou apresentar o nosso instrumento. Nada mais é do que um elástico. Hoje nós trabalhamos com mini band, mas você que está em casa e quer praticar esse exercício para ver se consegue ter uma melhora da sua dor no joelho, você pode arrumar aquelas borrachas de látex que o pessoal sempre chamou de garrote e poder fazer uma junção e tentar treinar. Ela pode ter uns 25 centímetros, todo o seu diâmetro, e você vai poder tentar fazer esse exercício que nós vamos mostrar. No nosso caso aqui, a nossa paciente, ela tem uma dor hipotética aqui no joelho esquerdo e esse será o nosso alvo de tratamento. Então nós vamos colocar o nosso mini band nos 2 joelhos, vamos posicionar o mini band acima da patela, uns 2 centímetros acima da patela, e nós vamos realizar esses exercícios. Nós vamos começar, como eu falei para vocês, com o exercício denominado ostra. Então nosso paciente vai virar sobre o lado direito, deixando o lado esquerdo para cima. Nós vamos fazer um alinhamento desse paciente, vamos colocar uma margem mais ou menos de uma mão aqui do terapeuta, vai para frente, coloca um pouquinho o umbigo, e aí esse umbigo é o nosso padrão de posicionamento do ombro e da cervical. Paciente alinhado, eu vou pedir para que ele flexione os joelhos até 45 graus dessa articulação do quadril, então 90 seria aqui, 45 graus. E 90 graus da articulação do joelho. Então aqui em 90 e aqui em 45. O paciente vai apoiar o calcanhar um sobre o outro e nós vamos pedir para que ative o complexo posterolateral, glúteo máximo, glúteo médio, glúteo mínimo dessa nossa paciente. E aí nós vamos fazer isso como? Pedindo para que ela faça uma abdução e uma rotação externa. Que movimento é isso? Nada mais é do que abrir a perna, levando ela para cima e para fora. Vou pedir para que ela se atente a contrair bastante o abdômen para que a nossa coluna lombar fique estabilizada, para que ela não faça o movimento de abertura e rode para trás do quadril. Precisa ficar parada e fazer o movimento. Isabela, vamos começar 2 séries de 15, levantando essa perninha para cima e abrindo para fora. Vamos lá, força, vamos, 1, muito bem, força, pouco mais, 2, ajusta um pouquinho mais esse joelho em 90 graus, vai lá, 3, muito bom, força, 4, vamos até 15, 5, força, 6, isso, 7, 8, mantém o quadril, isso, aciona o nosso abdômen aí, 11, vamos sucessivamente até 15. Descansa, respira e vamos para a segunda série agora de 15 movimentos novamente. Preparada? Lembra de acionar o nosso abdômen para travar, para proteger essa coluna lombar. De novo,
abrindo e rodando para fora a perna, vai. 2, mais uma série de 15, trabalhando, 3, força lá, 4, isso, 5, sucessivamente, chegamos em 15. Maravilha, pode descansar. Muito bem, agora nós vamos fazer a evolução desse primeiro exercício, que é da ostra. Se você sentir que de algumas semanas começa a ficar fácil o exercício, você pode fazer uma pequena modificação, que o exercício vai ter uma amplitude de dificuldade maior. Você vai tirar o pé, o tornozelo de um em cima do outro, e vai manter o joelho levemente afastado, e aí você vai começar o mesmo movimento, naquela posição básica que nós ensinamos você, para que você faça a rotação externa sem o apoio da alavanca. Veja, isso, 2, fica um pouco mais difícil, certo, Isabela? 3, vamos para frente, vai lá, 4, pode abaixar um pouquinho aqui, levanta, 5, vamos tentar chegar em 15, vamos lá, 6, força, isso, um pouco mais difícil. O paciente também vai perceber que ele precisa estar mais treinado para poder fazer esse processo de abdução com rotação externa. Muito bem, descansa. E assim também ele pode começar com uma série de 15, mas nada impede que ele faça nos primeiros dias 10, depois na outra semana evolua para 12, até que chegue em 15, porque são exercícios já que está dentro de um processo evolutivo com maior dificuldade. Muito bem. Vamos para o exercício número 2, extensão lateral. Nada mais é do que você fazer uma ativação maior agora no glúteo máximo. Como que isso acontece? O exercício número 2, você vai abrir 4 a 5 dedos do joelho e aqui também o tornozelo vai acompanhar esse movimento. Você vai fazer uma extensão total, vai levar para trás esse nosso quadril, mantendo uma contração do abdômen, estica tudo, Isabela, força, e aí volta sem encostar o joelho em cima do outro. Mantém e vem para trás, isso, mantém o quadril para frente, isso, um pouco mais difícil, apoia a mãozinha lá, isso, volta, isso, mantém o joelho afastado, 2, vamos lá, 3, trabalha nossa perna esquerda aí, muito bom, volta, força no 4, vai, e aí sucessivamente até 15, 2 séries desse exercício. Muito bem, descansa. Esse seria o número 2. E o número 3, que eu pedi para vocês, um cuidado especial, é o SLR. Então, Isabela, nós vamos tomar bastante cuidado com o posicionamento, é um exercício simples, nós vamos fazer menos, vamos começar com uma série de 10 exercícios, porque ele exige um pouquinho mais. Você vai fazer uma extensão dos joelhos e do quadril. Aquele detalhe que eu pedia, do cuidado, do posicionamento, o quadril está aqui, e nessa linha reta do trocânter femoral, eu percebo que os meus pés estão levemente atrás dessa linha do trocânter femoral, da articulação do quadril. E eu vou pedir para que a minha paciente faça uma extensão, vem para trás e para cima e rode o pé para fora e volta lá. Então esse é o exercício da SLR com aquele cuidado de trabalhar glúteo médio, fibras posteriores. Você vem para trás e para cima, rodando o pé para fora. Então vamos fazer sozinho, Isabela. Vem, 2, volta o pezinho, isso, 3, roda o pé para fora, isso, abaixa, roda o pé para fora, exatamente, isso, percebi a rotação no quadril, força, perceba que é um movimento curto, 4, vamos lá, 5, desce, e aí nós vamos fazer sucessivamente até 10, começa com 10 porque é um exercício um pouco mais difícil, começa com 2 séries, descansa, isso. Maravilha. Então vocês puderam observar que esses 3 exercícios que nós fizemos de forma prática, existe todo um grau de dificuldade do mais fácil para o mais difícil, é o caso da ostra, mas todos eles exigem um certo conhecimento corporal do paciente, uma certa força que ele precisa ter. Então o paciente precisa ter noção, aí você que vai tentar fazer esse exercício, de qual a sua capacidade muscular. Às vezes você precisa começar essa série de exercícios simplesmente sem elástico, simplesmente só com o próprio peso do corpo. Tá certo? Para depois poder evoluir para os elásticos ou para o garrote, como a gente falou. Existem garrotes do mais fino até um pouco mais grosso. Então, na hora que você for comprar, compre do mais fino. Comece sem nenhum tipo de resistência, só com o peso da perna e depois você vai evoluindo. Isso que eu gostaria de deixar essa observação bem feita para você que vai iniciar essa tentativa de correção dessa questão da síndrome da dor femopatelar, principalmente as questões das tendinites que sempre estão chegando até o nosso consultório.
E eu gostaria de agradecer você a sua atenção e espero que possa ter ajudado você nessa perspectiva de buscar algo para que você possa melhorar a sua dor. Nós somos aqui da Reabilitar e estamos sempre à sua disposição. Qualquer coisa que precisar, uma avaliação para poder ter mais ideias ou até mesmo o tratamento completo, nós estamos sempre à disposição. Muito obrigado.